Muito bem, queridos. O eco das obras de Cristo. Esse é o título da exposição de hoje. O eco das obras de Cristo. Nem projeção no telão eu quis fazer, porque hoje eu não vou seguir aquele padrão comumente que faço na exposição. E eu quero que vocês estejam com toda a atenção voltada para a palavra de Deus. Jesus começa a gozar de um auge de popularidade. Ele está andando por toda parte, fazendo o bem, curando todos aqueles que estavam oprimidos. Contudo, ao mesmo tempo, forças hostis à verdade de Deus, ao próprio Filho de Deus, tramam contra ele, querem matá-lo. Fariseus e herodianos se juntam, aqueles que eram religiosos com aqueles que eram políticos, para persegui-lo, para matá-lo. Foi assim que nós terminamos a exposição passada. Então houve esse conluio espúrio entre esses dois grupos que eram oposição um ao outro, mas que agora se juntam para matar a Cristo. Jesus, ele não se retira das multidões. Ele sabe que o seu ministério ainda precisa continuar, que ele precisa ensinar, que ele precisa discipular o seu povo e ele precisa salvar pecadores pelas boas novas por ele anunciada. E especialmente porque o seu tempo ainda não era chegado. O tempo da cruz estava por vir, mas não era para aquele momento. Então, convido você, comigo agora, a olhar para o texto de Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Marcos, capítulo 7, versículos 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Isso. Hoje eu estou errando os números, hein? Marcos 3, de 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doença ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Amém? Bate a sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, estamos diante do texto lido, da Tua palavra, e queremos, Senhor, humildemente sermos ensinados pelo Teu Espírito, e que a Tua palavra ecoe continuamente em nosso coração, e isso possa se reverter em vida prática. Que nós possamos compreender as verdades ensinadas no texto, e mais que isso, vivê-la de forma a dar toda a glória e louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele, de Jesus, que nós oramos. Amém. Contextos e lições aqui. Jesus, ele tem uma estratégia perfeita. Jesus, ele não se retira da multidão, como eu disse, mas ele necessita tomar uma decisão importante. Ele continua ensinando, ele continua proclamando as boas novas de salvação, mas ele está ciente que o inimigo está cada vez mais próximo.
Então, Jesus, de alguma maneira, ele se retira do judaísmo. Aqui eu quero dizer com o judaísmo com o contexto da sinagoga. Não que ele não vai voltar mais, vai, porque nós veremos mais adiante lá no capítulo 6. Mas agora ele toma uma decisão de sair desse contexto. Porque ele vê cada vez mais se aproximarem aqueles que são seu algoz. Então, ele se volta às pessoas, até que ele vá para Jerusalém. E assim, então, ele conduz o seu ministério agora, mais em lares e em ar livre, onde ele pode anunciar, ele pode sair, e ele pode ali continuar o seu ministério. Então, a primeira lição que nós temos aqui é exatamente essa. Há momentos de confronto? Claro que há. Mas também há momentos que precisamos nos retirar. No tempo certo, Jesus enfrentou seus inimigos no ambiente mais apropriado a eles. Mas agora, ele toma uma decisão perfeita, porque ele vai continuar fazendo do seu ministério algo que vai continuar salvando pessoas, tirando toda aquela opressão, curando pessoas, operando milagres, mas em um contexto aberto. Então nós precisamos saber a hora do confronto, seja ele direto ou muitas vezes em silêncio. Precisamos ter o discernimento para saber a hora de retirar e a hora de enfrentar os inimigos face a face. Então, ao mesmo tempo que poderosos, pessoas expoentes, estão rejeitando a Cristo, ele está alcançando popularidade com aqueles que mais anseiam, que mais precisam. Se nós olharmos aqui, o contexto demonstra que há pessoas de todos os lados. Até os gentios da Fenícia o buscavam, do lado norte de Tiro e Sidom, do sul, da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia. Descendentes de Esaú eram conhecidos por esse local. Do leste, do Jordão, do oeste, da Galileia. Então, enquanto alguns homens estão cada vez mais duros ao Evangelho, à proclamação das boas novas, os próprios inimigos da cruz, os demônios, estão prostrando-se de joelhos ao Deus de todos nós, a Cristo, ao nosso Senhor. Olha como isso é louco, irmãos. Aqueles que, de maneira espiritual, estão se manifestando em pessoas e estão adorando a Deus, proclamando que Ele é Senhor, que Ele é o Filho de Deus. E aqueles que estão com um coração a qual necessitam de uma transformação, de uma mudança radical, estão cada vez mais endurecidos. Há uma loucura aqui nesse texto. Os demônios o adorando e proclamando Ele como Senhor. E os homens que necessitam de uma transformação, de uma mudança de vida, necessitam da boa nova de salvação, estão cada vez mais longe. As motivações aqui podem ser variadas. Alguns talvez foram a Cristo por curiosidade. Eles ficaram sabendo dos milagres e queriam ver com seus próprios olhos. Simplesmente isso. Outros foram atraídos por interesses imediatos deles mesmos. Eles tinham algum problema e queriam que isso fosse resolvido. Eles tinham fome
e queriam ter alimento. Outros ainda foram atraídos para ouvir o ensino, mas não estavam dispostos a crer. É aquela curiosidade. Agora outros, contudo, foram a Cristo para ouvir os seus ensinos, mas também para serem curados do seu maior problema, que era o pecado. Quem somos nós, em meio à multidão que está diante do Cristo que salva? Será que somos apenas curiosos? Será que queremos um resultado rápido por um problema? Será que apenas queremos ter um intelecto a respeito de algo religioso? Ou de fato queremos nos prostrar e adorar aquele que nos salvou? Ou aquele que pode nos salvar de fato? É verdade que em controvérsias que nem todos os que vêm para ouvi-lo e até entendem a mensagem, mas não entendem com o coração, de fato, só ganharam intelecto a respeito de algo, mas não tiveram uma mudança de coração. Assim, então, como Jesus subiu imediatamente ao monte e chamou os seus discípulos para segui-lo, hoje também há uma imensa assembleia que ouvem a palavra de Deus e continuam rejeitando. Porque de fato não entregaram o seu coração de forma plena. O coração continua endurecido. O coração continua voltado para o seu próprio eu, suas próprias vontades. Não há uma rendição, não há reconhecimento de pecado. Não há uma necessidade de transformação. Mas os demônios demonstram mais discernimento que os fariseus e os herodianos. Aqueles que negavam a divindade de Cristo enquanto os demônios proclamavam. Os demônios reconhecem Jesus e o temem. Tiago 2,19. Eles conheciam seu poder e sabiam que Jesus tinha autoridade para expulsá-lo. Nós veremos mais adiante, quando chegarmos lá no capítulo 5. Ironicamente, os demônios compreendem quem é Jesus, enquanto o povo não compreendeu. A natureza espiritual dos demônios é mais perspicaz do que a razão dos homens. Mas Jesus proíbe veementemente que eles, os demônios, deem testemunho a seu respeito. Ele força o silêncio dos demônios para garantir que a revelação seja de fato completa e pura. Jesus deseja que os homens conheçam pelo testemunho das Escrituras e não por lábios impuros. Então Jesus rejeitou esse testemunho dos demônios por duas razões. Primeiro, porque não desejava nem necessita que os demônios dessem crédito a ele. Não é deles que devem vir o crédito. A palavra de Deus aponta de Gênesis a Apocalipse a Cristo. É o que nós cantamos aqui na música introdutória e depois repetimos. Tudo converge em Cristo. Segundo, porque não aceitava ser desviado o foco da sua missão. Então, ao proclamarem a verdade de fato que Jesus é Deus, eles queriam fomentar na multidão que Jesus fosse tornado aquele que governaria a nação de Israel.
Jesus não veio para ser um líder político e nem para ser um nacionalista, mas ele veio para salvar pecadores. Esse era o propósito da sua missão. É exatamente que ainda hoje muitos judeus anseiam um líder assim. Bruce Barton diz que o reino de Cristo é espiritual. Ele começa não com o destronamento de governos humanos, mas com o destronamento do pecado em nosso coração. Ele é o Rei e Senhor da sua vida. Amém, amém. De alguns sim, nem todos. Ele é o Senhor da sua vida. Continua muitos calados. Irmãos, Ele é o Senhor da sua vida ou não? Amém, glória a Deus por isso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele deve estar no trono do nosso coração. E não deve haver nenhum outro. Porque não é possível haver outro. Nem você mesmo. Tão somente Cristo deve ser o Senhor da sua vida. Primeiro ponto agora, depois desse contexto e lições, o eco irresistível. Aqui eu quero ter essa ideia de algo que fica ainda soando repetidamente em nossos corações. Aquela multidão veio a Jesus e se reúne para encontrar com Ele. As pessoas vêm porque ouviram a respeito daquilo que Ele fez, está fazendo e ainda fará. Histórias se multiplicam daqueles que eram cegos e agora conseguem ver. Daqueles que tinham seus ouvidos tapados e agora podem ouvir. Daqueles que eram leprosos e agora estavam limpos. Daqueles que eram paralisados ou tinham uma das suas mãos ressequida e agora elas se movimentavam. Isso é o que nós vimos até então. Essas pessoas começaram a ouvir o testemunho contínuo e aceitavam como verdade. Um homem paralítico contou como fora curado. Um homem cego diz que o Senhor abriu seus olhos. E assim a maravilha da obra de salvação começa a ecoar por todos os cantos. Agora eu lhe pergunto, você tem ouvido muitos testemunhos de pessoas que foram libertadas, de pessoas que foram salvas, transformadas pelo poder do Evangelho? Talvez você tenha exemplo na sua própria família. Aqueles que talvez estavam embriagados em seus vícios, agora são sóbrios. Viciados, que agora são libertos. Pessoas que viviam uma vida desregrada e agora vivem com um testemunho irrepreensível. Que Deus possa estar despertando você hoje. Que Deus possa estar abrindo seu coração para a verdade, por meio de um testemunho genuíno daquilo que Cristo pode fazer. E é muito mais do que libertar de um vício. É muito mais do que te tirar um problema de saúde. É muito mais do que tirar você de um problema corriqueiro de finanças, de relacionamentos, porque Ele nos tira do maior problema que nós temos, o pecado. Se Ele é capaz de mudar e tirar essa condição que nos escraviza e que nos leva para uma morte eterna, Ele é capaz de solucionar os problemas cotidianos da sua vida. Mas você precisa primeiro ter o seu coração totalmente voltado
a Ele, e não somente isso, o seu coração precisa estar disposto a ser transformado por Ele, para que as suas ações e reações sejam de um modo a qual o Evangelho de fato o mudou, o transformou. Você precisa deixar que Ele te guie em todas as coisas, que as suas reações, as questões da vida sejam de louvor a Ele, de glória a Ele. Então que Deus desperte você para não apenas conhecer os testemunhos a respeito do Cristo, mas também que você se lance aos pés do Senhor e o toque pela fé. E até isso não vem de você, é dom de Deus. Eles pensaram, se Cristo fez tamanha obra com aquelas pessoas, Ele também pode fazer na minha vida. Vamos até Ele. Se Ele curou um paralítico, e ele agora anda, se Ele fez um cego ver, se Ele fez um surdo ouvir, purificou um leproso, então Ele pode curar, libertar também você, querido irmão. Esse foi o raciocínio de Bartimeu em Jericó. Ele ouviu falar quantas coisas que Jesus já tinha feito. Ele argumentou o dia do seu encontro com Cristo. Ele gritou, ele insistiu, ele foi chamado e então curado do seu maior problema. Aquelas pessoas foram informadas, não apenas a respeito dos milagres de Cristo, mas também que Ele se alegrava em ser misericordioso. No texto anterior nós vimos que Ele é capaz de perdoar pecados. Ele se deleitava em socorrer, em curar, em perdoar, mas ainda mais em salvar pecadores. Assim as pessoas vinham e continuam vindo a Cristo, por causa talvez da sua fama, mas ainda mais por conta da sua misericórdia. Por conta das suas misericórdias, os oprimidos estão sendo redimidos. Os seus pecados estão sendo perdoados. Eles ouviram que Ele esmagava a cana quebrada, que Ele curava pessoas do seu maior problema. Ele não condena aquele que está quebrantado. Pelo contrário, Ele estende a mão. E continua estendendo ainda hoje. Algumas daquelas pessoas, de fato, estavam cheias de dor, de sofrimento. Acredito eu que dentro dessa multidão que estava ali se aglomerando para tentar tocar em Jesus, continua vindo cegos, paralíticos, surdos, com alguma deficiência física, mas muitas delas estavam sem esperança. Sem esperança. Muitas talvez sem recursos. Muitas talvez já desprezadas por outros. Eram pessoas aflitas, ansiosas, mas estavam com seu coração ardentemente pegando fogo para que fossem libertadas, sendo convencidas do caos do seu coração, da miséria do seu pecado, do quão longe estavam da salvação. Era a própria ação do Espírito de Deus convencendo o homem do seu pecado. E eles então anseiam por serem curados. Eu posso clamar a você que venha a Cristo. Eu posso não medir esforços, contudo ninguém virá se não for aqueles que sentirem de fato a sua miséria
por conta do seu pecado e ansiarem um redentor para suas vidas. Eu posso ficar gritando do púlpito ou da praça, mas só aqueles que realmente entendem a sua miséria, o seu coração duro, é que anseiam por um libertador. Essa doença é o pecado. Ela é mais do que um problema físico. Ela é um problema de morte espiritual. E o Senhor Jesus está curando essas pessoas. Então, por mais religioso e moralista que você possa ser, você está contaminado com uma doença mortal. E essa doença é o pecado. A menos que Jesus te perdoe, te liberte, te salve, você continuará condenado. Não há esperança para você. Não há nenhuma esperança para você se você não vier a Cristo. Somente Ele pode perdoar pecados. Somente Ele pode preencher o vazio da sua alma. Só Ele pode satisfazer todo o anseio do seu coração. Ele pode tirar esse coração de pedra, endurecido, e colocar um coração novo. Ele pode abrir os seus olhos para que você consiga ver a glória de Deus. Ele pode tirar você do mais profundo poço e fazer com que você veja a luz da glória e da salvação em Cristo Jesus. Ele pode te dar um novo nome, um novo coração, uma nova mente e uma esperança viva, porque Ele é o Senhor dos vivos. Jesus continua transformando vidas. Ele transformou de muitos daqueles que se aproximaram para ouvi-lo, de muitos que o tocaram, e Ele continua fazendo isso. Esse é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Seus braços não são curtos, a qual Ele não possa alcançar aqueles que se arrependem e colocam a sua esperança em Cristo. Ele não tem o ouvido fechado para ouvir o clamor de alguém que pede por socorro. Portanto, venha a Cristo. Venha a Cristo. Toque-o pela fé. E aí o segundo ponto da exposição é o encontro transformador. Essas pessoas, então, como eu disse, ouviram a respeito de Cristo. Ouviram aquilo que Ele tinha feito. Eles certamente disseram: essa é uma grande notícia. Ele tem feito grandes milagres. Mas eles não se contentaram em apenas ouvir. Não se contentaram. Elas quiseram ter um encontro com Cristo. E eu afirmo, isso já é obra de Deus na vida daquelas pessoas. Elas seriam tolas se elas continuassem como estavam. Esse chamado irresistível vai nos transformando e abrindo e tirando as escamas dos nossos olhos a verdade de Deus. Os cegos que ouviram a respeito de Cristo estavam abrindo seus olhos para uma cura verdadeira. Os paralíticos que desejavam obter cura estavam lançando-se aos pés de Jesus. Os leprosos, que eram tirados à parte da sociedade, visto como o resto de um ser humano, estavam sendo tocados por Jesus. Então, muitas vezes me preocupo, porque muitas pessoas se contentam apenas em ouvir. Apenas ouvir.
Alguns se contentam apenas em vir à igreja, pensando que isso é o bastante. Não basta você ser um ouvinte regular da palavra de Deus, assíduo ouvinte. Não basta estar todos os domingos na igreja. Você precisa de um verdadeiro encontro com Cristo. Pensem comigo, uma pessoa faminta, ela não se contenta em ouvir sobre um determinado lugar que há muita comida. O que ela faz? Ela vai até lá. Agora imagine você está com uma dor insuportável no corpo. E você fica sabendo que existe um hospital e que há bons médicos ali. Do que adianta você apenas ouvir que existe um bom hospital e bons médicos? Você precisa ir até lá. O que eu estou afirmando aqui é que nós precisamos totalmente de Cristo. Eu não quero que você, de alguma maneira, seja contagiado por uma ideia equivocada de alguns da ortodoxia reformada, conhecidos como hipercalvinistas. Os hipercalvinistas muitas vezes fizeram, ou melhor, vou reformular, os hipercalvinistas fizeram um mal à igreja, um grande mal, porque eles perderam o ardor, o anseio, o desejo, o amor pela verdade. As pessoas, muitas vezes, que optaram por esse caminho do hipercalvinismo, dizem: Deus já tem seus escolhidos, então eu não preciso evangelizar. Os eleitos virão. Eu não preciso pregar, porque os eleitos crerão. Eu não preciso preocupar com a minha vida, com a minha alma, porque eu já sou um eleito. Jamais vou perder a salvação. Agora escutem. A soberania de Deus não rejeita ou despreza a responsabilidade humana. Não despreza e não rejeita. A Bíblia, a palavra de Deus, nos chama ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus. E isso, de fato, é obra dele. Mas a Bíblia também, como palavra de Deus, nos chama a ter uma vida que condiz com a nossa vocação, com o nosso chamado. E isso está impregnado pelos muitos verbos no imperativo, que nos chama a viver de modo digno desse evangelho que nos transformou. E a evidência é vista pela transformação. Pelas nossas boas obras, pelas nossas ações que correspondem com as ordenanças do Senhor. Com a vontade de Deus, para ficar bem claro, expressa na sua palavra. Por isso o hipercalvinismo foi um grande problema. O Evangelho é uma mensagem urgente. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o tempo de Deus. Uma tragédia aconteceu ontem, né? Aquelas pessoas que despencaram de um balão. Você acha que elas tiveram tempo para se arrepender e crer? Será que elas pensaram em Cristo naquele momento? Você pode estar no seu momento de lazer, desfrutando da sua vida, e não haver
um milésimo de segundo para que você mude, porque não é assim que acontece. Então, a mensagem do Evangelho é para agora. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não haver esperança para você, porque você estará morto. Hoje é o dia da redenção. Hoje é o dia do arrependimento na fé em Cristo Jesus. Hoje é o dia de você se render completamente a Cristo. Satanás, ele tenta manter os homens longe de Cristo. Sabe como? E eu falei hoje isso na sala com os alunos ali do batismo e de novos membros. A você a focar nos ministros, naquele pastor seu preferido da internet, talvez em um personagem religioso que te chama a atenção, ou talvez de outras pessoas da sua própria igreja. Mas repito, nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum concílio, nenhuma doutrina pode salvar você. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus pode lhe salvar. Não será um ministério de sucesso de determinado pastor. E eu não posso fazer nada, e nenhum outro homem na terra pode fazer. Só Jesus. Não é essa igreja, não é nenhuma igreja. Só Jesus. Só Jesus pode salvar. E aquelas pessoas queriam ir até Jesus. Por isso que a mensagem do Evangelho é urgente. Muitas daquelas pessoas tiveram de deixar suas propriedades, deixar suas lavouras, o seu gado, os seus olivais, as suas lojas, e ir para Jesus, porque era o que mais importava. Porque tinha a ver com a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Agora, muitas pessoas deixam de vir a Cristo por causa do quê? Do seu trabalho, do sucesso, do dinheiro, dos negócios. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que você coloca na frente de Deus é um empecilho para o seu relacionamento com Deus. Não há nada que você possa fazer de tão mais importante do que ir na direção daquele que salva. O jovem rico perdeu aquela oferta. Ele preferiu e amou o seu dinheiro. O seu coração tinha um Deus, e não era o Deus que ele acreditava crer e obedecer. O Deus dele era o próprio dinheiro. Outros deixam o banquete da salvação por causa de bens, de trabalho, de lucro, de sucesso, de casamento, de filhos, de amigos e de prazeres. A sua primeira preocupação, querido irmão, entenda, por favor, é um clamor aqui. Eu rogo a você, a sua primeira preocupação deve ser a salvação da sua alma e daqueles que estão ao seu entorno. Não tem nada mais importante que isso. Seja um discípulo de Cristo. Nenhuma dificuldade manteve aquelas pessoas longe de Cristo. Você acha que elas não tinham o que fazer? Você acha que elas viviam do Bolsa Família? Que elas tinham alguma fonte secundária? Elas deixaram e vieram muitas de muito longe. Nem todas creram, mas ainda assim vieram.
Então o tempo de salvação é hoje, não é amanhã. É hoje. Nenhuma pessoa manteve aquelas pessoas presas ou longe de Cristo. Nenhum obstáculo impediu aquelas multidões de irem na direção de Cristo. Não deixe nenhuma dificuldade que impeça você de ir a Cristo. Nem a sua família, nem os seus amigos, muito menos o seu prazer, o seu dinheiro ou as suas vontades. Jogue tudo isso para outro plano, porque o primeiro plano é Cristo. Conclusão da exposição. Cristo veio chamar eu e você, pecadores. O médico veio para os doentes. Venha como você está, endividado, desonesto, bêbado, drogado, impuro, seja lá como você está. Quem pode lhe curar e te redimir do seu maior problema, que não são esses que eu citei aqui, mas do problema do seu pecado, é Jesus. Tão somente Jesus. Você não pode fazer nada para a tua salvação, mas Jesus pode receber assim como você está. E Ele salva. Amém?